Moisés foi retirado das águas por causa de um plano de Deus, para se tornar um homem poderoso em obras e palavras na terra do Egito. Ele haveria de se tornar um símbolo mais forte na terra, de testemunha do tempo do fim. Ele não conheceu o profeta Elias, mas o profeta Elias o conheceu muito bem. No passado, depois de suas mortes e antes mesmo do tempo determinado da ressurreição dos mortos, eles se encontraram. E no futuro, no toque da última trombeta, eles se encontrarão. E nós o encontraremos também. E eles serão surpreendidos quando virem o que Deus fez usando as obras e contextos de suas vidas, até mesmo séculos e milênios depois de suas mortes e ressurreições. Essa é a parte 2 do estudo, e nessa parte o profeta Elias será mencionado para entendermos melhor a vida de Moisés. Todo esse estudo será finalizado na parte 4. Eu vou tentar fazer o meu melhor dentro desses 4 estudos resumidos. Faça também o seu melhor até o fim. Então, preste atenção. O profeta Moisés, antes de se tornar um profeta, foi um homem de ambição nesse mundo. Ele tinha metas para cumprir e se tornou um grande empreendedor na terra do Egito. Se o mundo de hoje estivesse dentro do passado, Moisés certamente estaria nos podcasts do Egito sendo entrevistado pelos filhos do mundo e estaria com as suas manias de grandezas, com máscaras de humildade, falando de suas grandes conquistas através da disciplina e do desenvolvimento pessoal e atraindo muitos olhares admiradores, fortalecendo assim as suas vaidades através dos muitos elogios e aplausos e despertando em muitos outros o desejo de ser como ele é. Com certeza ele se tornaria um tropeço para que muitos outros caíssem em vaidade de vaidades e a cada dia em uma corrida incansável atrás do vento. Nesse estilo de vida sem Deus no mundo, ele teria se tornado influenciador de muitos e também teria muitos cursos e produtos para vender. Entretanto, em sua velhice, por causa das suas muitas riquezas e vazio na alma, iria perder todo o real sentido da vida, podendo até passar a odiar a sua própria vida e todas as obras de suas mãos. Pois aquele que não tem conhecimento do único Deus que o criou e lhe deu a vida, não pode ter esperança na vida eterna após a morte, e irá perder as esperanças em sua velhice, acreditando que não tem mais nada para conquistar e que não haverá lembranças e cobranças de nenhuma de suas obras. Mas a verdade revelada pelos profetas e apóstolos de Deus testemunham o contrário disso, pois cada homem tem um livro com todas as obras escritas debaixo do céu, e estas obras irão ser testemunhas contra ou a favor no dia do reto juízo de Deus, e um julgamento final irá determinar qual será o destino eterno de cada um. O destino de cada pessoa já está decretado por Deus, que através do seu pré-conhecimento predestinou a cada um segundo a sua presciência. E por essa razão Deus conhece os seus vencedores antes da fundação do mundo, os quais foram eleitos segundo as obras. E tudo isso pelo conhecimento antecipado do Deus eterno que tudo criou. Não existe nenhum ser humano nessa terra que não irá ressuscitar e ser julgado conforme as suas obras. E essa revelação de Deus para os seus profetas é a consolação dos justos, pois sabemos que todas as obras feitas debaixo do sol, sejam elas boas ou más, continuam sendo registradas nas crônicas dos homens e entrarão em juízo perante o Altíssimo. Moisés também é um ótimo modelo para falarmos de todos os homens debaixo do céu. E isso vocês irão entender bem melhor no final do estudo. Moisés nunca foi pobre e muito menos vivia como escravo do sistema. Ele tinha liberdade financeira e liberdade geográfica. Mas ele não sabia que era escravo do pecado e que o Deus dele era o dinheiro e o seu próprio ventre. Ele não sabia que estava morto em pecados, assim como todo senhor e como todo escravo, dentro e fora da terra do Egito. Nessa maravilhosa história de libertação dos servos de Deus, Deus está nos revelando o tempo todo o poder da sua presciência e a sua justa e verdadeira soberania. Pois ele separou Moisés no ventre da sua mãe, sabendo como seria o coração de Moisés no futuro. E em sua soberania o resgatou da morte, para que o seu coração fosse manifesto,
e Deus pudesse usá-lo para a sua grande obra de libertação. Mesmo Moisés estando nesse estado egípcio, sendo poderoso em obras e palavras diante de Faraó e sem ter nem um pouco de conhecimento de Deus, ele tinha um coração que seria tratável e que iria obedecer à voz da consciência e à voz da verdade como nenhum outro naquela geração. Pela história de Moisés, vemos que Moisés escolheu ser corajoso e fazer justiça a um injustiçado, escolhendo violar a lei da terra do Egito para defender um escravo que estava sendo maltratado. O escritor aos Hebreus disse que Moisés abandonou a terra do Egito como vendo alguém que é invisível. E certamente Deus o estava vendo e falando ao seu coração. Claro que nesse momento, Moisés não sabia explicar nada disso, mas ele poderia sentir que alguém o estava observando. E hoje eu tenho certeza que você entenderá a grandiosidade dessas palavras faladas e escritas pelo escritor de Hebreus. Moisés então fugiu para o deserto. Notem, Moisés não fugiu somente porque teve medo da fúria de Faraó, mas porque ele não iria mais suportar ver aquelas coisas. Pois ainda que o livro da lei propositalmente não explique todos os detalhes, justamente porque esse livro foi desenhado por Deus para nossa meditação, sabemos que Moisés não tomou essa atitude de uma hora para outra. Quem iria agir assim se o seu coração fosse exercitado na maldade e totalmente entregue para fazer o mal? Logo, atitudes como essas de Moisés foram consideradas por Deus em sua presciência, antes de Deus o escolher para ser o libertador do povo. Ora, o que os apóstolos Paulo e Pedro disseram sobre a presciência de Deus? Pois se lermos e entendermos o que eles disseram sobre a presciência de Deus, podemos ficar livres dos enganadores e de todas as 4 dimensões do reino dos falsos pastores que trabalham para deturpar o evangelho oficial de Deus. Prestem atenção nessas minhas palavras que estão em paralelo com as palavras de Paulo em Romanos 9. Deus não precisou esperar Moisés nascer para praticar o bem ou o mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, prevalecesse, não por obras da lei, mas por aquele que chama. Romanos 9, verso 11. O chamado de Deus ocorre pela pregação do Evangelho no tempo, mas está baseado no beneplácito da vontade de Deus, que é conforme a sua presciência. Efésios capítulo 1, dos versos 3 ao 11, com 1 Pedro capítulo 1, verso 2. Ainda que a boca dos falsos pastores multipliquem palavras para distorcerem as palavras de Deus, ninguém pode alterar o significado da palavra que diz que os santos são eleitos segundo a presciência de Deus, e não segundo um decreto de um suposto amor misterioso que faz acepção de pessoas. E na vida e na história de Moisés, podemos compreender e confirmar tudo isso. Dentro desse contexto de Moisés, podemos entender pelas entrelinhas o seguinte: todas aquelas injustiças feitas aos escravos hebreus já pesavam no coração de Moisés dia após dia, mas ele ficava calado por conta de sua grande posição na terra do Egito. E chegou um dia em que ele não suportou mais, e ao ver aquele escravo sendo injustiçado, foi a gota d'água para Moisés. E ele tomou uma atitude de justiça que mudaria toda a sua vida e futuramente toda a nossa vida, pois foi por Moisés não se conformar com aquelas injustiças feitas aos escravos que ele fugiu para o deserto, abandonando todos os seus status e riquezas, assim como está escrito: pela fé, Moisés, já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o prazer do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Como assim pela fé? Moisés por acaso tinha ouvido o evangelho para poder obedecer? Não. Mas ele acreditou que deveria existir um Deus de justiça que estava vendo tudo aquilo, até que ele não suportou mais todas essas injustiças, e nem mesmo as seduções das riquezas do Egito foram capazes de mantê-lo preso dentro do pecado.
E por conta dessa obra de Moisés, nasceu a história das duas testemunhas e a mensagem do deserto, as quais estão nos capítulos 11 e 12 do livro do Apocalipse, e disso depende a vida de toda a igreja e de todas as nações restantes. Pelo fato da mente do escritor de Hebreus ser espetacular, demoramos muito tempo para entender o porquê e de onde ele está tirando certas afirmações. Concordam? Acontece que, como eu disse acima em poucas palavras, o livro da lei deve ser meditado. Pensem nisso, vamos ser sábios como foi o escritor aos Hebreus. Ninguém que fosse grande na terra do Egito, poderoso em obras e palavras, e tivesse o seu coração totalmente inclinado para fazer o mal, tomaria atitude e assumiria esse risco para defender um escravo sem valor algum para aquele mundo. Isso mostra o bom coração de Moisés. A sua formosura ao nascer foi somente um sinal para que os homens entendessem que Moisés seria alguém diferente. Pois Moisés foi separado para se cumprir uma profecia, mas também por conta do seu coração, e não porque Deus simplesmente o amou mais do que a outros, e o separou porque ele é soberano. O caráter de Deus e seus propósitos já estão revelados por toda a Escritura. Bodes guias podem tentar mudar isso, mas no final de tudo, é a verdade de Deus que irá prevalecer na boca dos santos. Moisés venceu as seduções do Egito mesmo sem ter conhecimento do livro da lei, salmos e profetas e ainda um Novo Testamento inteiro como nós temos. Moisés agiu como alguém que vê o invisível e, sem saber, tomou as mesmas atitudes que o próprio Senhor Jesus tomaria se estivesse em seu lugar. E de fato, o Deus invisível se manifestou para ele, ainda que 40 anos depois, em uma sarça ardente, como se fosse uma árvore pegando fogo sem ser consumida. Deus fez isso para que nesse tempo os seus santos se lembrem da imagem de um castiçal de ouro com todas as suas 7 lâmpadas acesas. Que incrível é isso, pois os desenhos da menorá que nós costumamos ver não representam a real imagem de um castiçal aceso, pois a imagem real não traz para nós 7 velinhas acesas. A real imagem traz 7 chamas que uniam-se umas às outras, parecendo uma árvore em chamas. Eram 7 lâmpadas, mas quando limpas e acesas, as chamas dos 7 fogos se encontravam, formando uma chama só. Assim como as 7 virtudes do Espírito de Deus de Isaías capítulo 11 vêm de um só Espírito em um só corpo, formando a plenitude de Deus. Paulo fala sobre isso no capítulo 1 de Efésios, dizendo que o corpo de Cristo é a plenitude de Deus. E somente dentro dessa carta que as 7 virtudes do Espírito aparecem, dentro de todo o Novo Testamento. Eu mesmo já verifiquei isso. Um castiçal tem exatamente a aparência de uma árvore, e não é por acaso que nele contém flores, amêndoas e o azeite que vem da oliveira. O evento do Deus invisível aparecendo em uma sarça ardente para Moisés na antiga aliança iria se repetir no futuro com muito mais glória, pois o Deus invisível se faria visível em seu filho, que é o profeta prometido semelhante a Moisés, e iria aparecer para as 7 igrejas em visão, no meio dos 7 castiçais de ouro, para convidar os seus sacerdotes para proclamarem o evangelho eterno para muitas nações, povos, línguas e reis. E no tempo do fim, recrutar as suas 2 testemunhas para a mensagem final. E uma delas é Moisés, ou melhor, a multiplicação de Moisés na terra. Durante 40 anos, Moisés se tornou um simples pastor de ovelhas, um homem que sabia apreciar a beleza da natureza, o poder do silêncio e da meditação, os benefícios do trabalho corporal e de poder comer o pão com o suor do seu rosto, tendo bons descansos e um doce sono. Como diz o rei Salomão, doce é o sono do trabalhador. Depois que Moisés deu ouvidos a uma voz que lhe falou sem palavras, e contemplou um Deus invisível que ainda não tinha se manifestado para ele, Moisés já não andou como um homem poderoso em obras e palavras. Ele se tornou um homem humilde e certamente um homem desprezível para o mundo e para o império atual.
O deserto era um lugar onde Deus havia preparado para sustentar Moisés durante 40 anos e moldar todo o seu caráter, para depois disso o fazer um grande homem com muitas provações durante mais 40 anos, ainda no deserto. Toda a vida de Moisés se divide em 3 tempos de 40 anos, e esses 120 anos é uma parábola para todos nós. Seus passos foram todos planejados por Deus, exceto o caso da sua desobediência, para que ele registrasse todas as palavras de Deus, as quais é a vida de todo homem. Pois quem poderá entender as palavras do Filho de Deus em sua plenitude, se não entender as palavras de Moisés? Com tudo isso, nós podemos aprender que Deus não suporta e nem se revela para homens soberbos com mania de grandeza, cujo coração está totalmente ligado a este mundo. Olhem com atenção para os dias em que estamos vivendo. Notem como o povo da Nova Aliança se encontra exatamente na mesma situação que estava o povo de Israel no tempo do Egito. E não é por acaso que no livro do Apocalipse, Deus destacou o tempo do Egito dentre todos os outros tempos da história para fazer um paralelo com o mundo atual. Todos os filhos de Deus podem notar o tempo do Egito novamente no tempo do fim ao ler os capítulos 11 e 12 do livro do Apocalipse. E podemos ver claramente no capítulo 16 do Apocalipse os paralelos entre as 7 taças da ira de Deus e as 10 pragas do Egito. Estamos de fato revivendo o tempo do último Egito. Vocês já notaram que a configuração da besta do Apocalipse 13, todas as suas culturas, os poderes e os pecados dos impérios passados estão de volta? Sendo assim, Deus teria que fazer outra vez o que fez no passado e levantar as suas 2 testemunhas para profetizar e libertar os cativos desse império. Mas no tempo passado, 2 homens literais eram suficientes para profetizar contra o Egito e todo o seu poder, pois era apenas uma cabeça da besta. Mas hoje, essa besta evoluiu para um dragão de 7 cabeças e 10 chifres. Sim, será a ONU, a OTAN, países do Oriente Médio em uma nova ordem mundial, contendo todos os poderes da tecnologia e da inteligência artificial no máximo nível a seu dispor. Tudo e todos estarão contra o Evangelho de Deus e contra os santos do Altíssimo. O mistério da iniquidade e da operação do engano estará sobremaneira grande em sua fase final. Por isso que no tempo do fim, Deus levantará muitos homens e mulheres que irão receber de Deus o espírito e poder de Moisés e de Elias, para profetizarem contra a besta de 7 cabeças e 10 chifres. E eles irão ferir a terra, a energia, a tecnologia e toda a sua inteligência artificial, para que os olhos de todos os homens e de todas as tribos se voltem para o Senhor, como diz o profeta Zacarias. Isso se encontra em Zacarias capítulo 9, verso 1, versão Almeida Revista e Corrigida. O combate do mistério do Evangelho e do mistério da iniquidade falados por Paulo em suas cartas tem que estar na mesma proporção. Moisés e Elias são os destaques figurativos para representar judeus e gentios nessa grande obra de profetizar e terminar a obra da edificação da casa do Senhor. Mas ainda assim, temos que olhar para outros profetas com muita atenção. Isso se quisermos interpretar corretamente e completamente todo esse mistério das 2 testemunhas do Apocalipse 11. Por exemplo, o que vocês pensam sobre o fogo que sairá da boca das 2 testemunhas? Isso é literal ou espiritual? Como saber no livro do Apocalipse quando algo é somente literal ou somente espiritual ou as 2 coisas? Pois nas profecias dos profetas e principalmente do livro do Apocalipse, tem coisas que acontecem somente no campo literal e outras somente no campo espiritual, como sendo um efeito literal vindo de uma figura espiritual, mas tem casos que o literal e o espiritual trabalham juntos, como um cumprimento de 2 camadas proféticas. Ora, ao meu entender, o único jeito de saber e confirmar tudo isso é interpretar o livro no método desenvolvido pelo próprio Deus, isto é, lendo com muita atenção todas as palavras dos profetas e também o livro da lei.
As duas testemunhas são dois profetas e não dois dragões. Mas pensem também o seguinte: embora a profecia use a expressão dois profetas, temos que ver se é literal ou espiritual, pois de fato Moisés e Elias são dois profetas. Contudo, a maneira como Deus montou a profecia e já tinha preparado as devidas conexões com as palavras dos profetas indica que são dois povos representados em dois profetas. O profeta Jeremias revela o significado desse fogo. Prestem atenção. Porque perfidamente se houveram contra mim a casa de Israel e a casa de Judá, diz o Senhor. Negaram ao Senhor e disseram: não é ele, e nenhum mal nos sobrevirá. Não veremos espada nem fome. Até os profetas não passam de vento, porque a palavra não está com eles. As suas ameaças se cumprirão contra eles mesmos. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos: visto que proferiram eles tais palavras, eis que converterei em fogo as minhas palavras na tua boca, e a este povo em lenha, e eles serão consumidos. Jeremias capítulo 5, dos versos 11 ao 14. O que aconteceu no tempo de Jeremias voltará a acontecer no dia final da ira de Deus. Logo, a Escritura está prevendo que muitos falsos profetas irão recusar as palavras das duas testemunhas, irão contrariar as palavras das duas testemunhas, mas nesse tempo final, elas serão consumidas. Não por um fogo literal, mas pelas pragas que elas irão profetizar contra esse mundo, contra a besta do mar e contra a besta da terra. Esse ponto do Apocalipse 11, por exemplo, só pode ser desvendado pelas palavras do profeta Jeremias. Isso significa que não somos nós que temos que dar os nossos próprios significados segundo a nossa imaginação para as visões que estão no livro do Apocalipse, com argumentos como esses: Deus é o Todo-Poderoso, Ele pode fazer qualquer coisa, até mesmo fazer os homens cuspirem fogo pela boca. Esse tipo de argumento está longe de ser um argumento sábio. Eu sei que ninguém nasce sabendo tudo e nem consegue ensinar tudo corretamente o tempo todo. Seja por pouco ou por muito tempo, todos nós cometemos erros ao ensinarmos as palavras de Deus. Mas para isso que devemos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor, como diz o profeta Oséias no capítulo 6. Assim nós iremos ser capazes de corrigir os nossos erros através dos livros dos profetas e ensinar corretamente a palavra de Deus para o seu povo, para preparar o seu povo para a batalha e para a fuga do deserto. Pois no tempo do fim, o povo de Deus estará dividido em 3 grupos. Uns vão fugir para o deserto, outros vão profetizar em Jerusalém e muitos outros ficarão pelas nações. Como Paulo disse baseado nas palavras dos profetas, nem todos morreremos, mas transformados seremos todos. Paulo disse tudo isso baseado nas palavras dos profetas. Muitas testemunhas irão morrer, muitas outras não irão morrer. O que determina quem fica e quem morre são as obras de cada um, conforme as escolhas de cada um. Deus decretou todo esse plano, Deus desenhou o futuro. Deus decretou que haverá deserto, que haverá profetas em Jerusalém e que haverão pessoas morrendo nas nações, mas cada um toma as suas próprias escolhas em cima do que Deus decretou. Até mesmo a vontade do Espírito em conduzir alguém para profetizar e morrer em Jerusalém, ou conduzir alguém para fugir para o deserto, estará alinhado com a vontade de cada qual. Esses 3 grupos que eu mencionei serão os grupos dos vencedores, mas há um outro grupo que é o grupo dos perdedores. Nessa visão geopolítica e profética do tempo do fim, ela deve ser vista por quadros e por blocos proféticos. Agora vamos olhar para o contexto do capítulo 5 do profeta Jeremias, porque ele vai revelar mais um pouco sobre esse tempo. Não dizem a eles mesmos: temamos agora ao Senhor, nosso Deus, que nos dá a seu tempo a chuva, a primeira e a última, que nos conserva semanas determinadas da cega. As vossas iniquidades desviam estas coisas, e os vossos pecados afastam de vós o bem. Isso explica o porquê uma das 2 testemunhas é o profeta Elias, e o motivo do céu se fechar por 3 anos e meio.
Fora isso, esse evento já ocorreu uma vez no tempo do profeta Elias, e foi exatamente por conta do pecado do povo de Deus. E as semanas determinadas da colheita que está nesse texto fala a respeito das 70 semanas, onde acontece a pregação do evangelho e o povo sendo colhido como primícias para Deus. E esses esclarecimentos estão vindo somente de um profeta e somente de 2 textos de um capítulo desse profeta. Já imaginaram o tanto de luz que tem dentro de todos os profetas juntos? Isso é exatamente o que o apóstolo Pedro disse em sua carta. Temos assim tanto mais confirmadas palavras dos profetas, e fazeis bem em atendê-la como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. 2 Pedro 1, verso 19. Só para vocês saberem, essa candeia do texto não é qualquer candeia, mas é a mesma palavra no grego usada para falar de 7 castiçais de ouro dentro do livro do Apocalipse. Ou seja, as palavras dos profetas são os 7 Espíritos de Deus e os 7 olhos do Senhor enviados por toda a terra. São elas que iluminam todo o tabernáculo de Deus. E desses 7 castiçais, Deus tem 2 oliveiras, 2 testemunhas, as quais o Senhor Jesus, como um sumo sacerdote, usará para acender todas as outras 5 virgens prudentes. Pois se apagar as 7 lâmpadas, o tabernáculo fica escuro. E se os sacerdotes entrarem em um tabernáculo em trevas, eles não conseguem exercer o sacerdócio. Eles não conseguem fazer os sacrifícios contínuos, tardes e manhãs. É por esse motivo que Deus usou a vida de Moisés como mediador da antiga aliança para estabelecer os primeiros fundamentos da doutrina de Cristo, para nós entendermos o livro do Apocalipse. É impossível entender o livro do Apocalipse sem olhar para o livro da lei. Nós vivemos em um mundo de câmeras de leis injustas em todos os lugares, em um mundo quase completamente controlado pela inteligência artificial. As nações estão armadas com armas nucleares e até armas biológicas, todas elas sustentadas pela energia nuclear. E é necessário a inteligência do homem somada à inteligência artificial para criar e controlar todas essas armas. Antes não era assim, mas hoje certamente é. E o povo de Deus que tem as Escrituras não se importa com nada dessas coisas. Antes, eles amam ouvir as mentiras que saem da boca dos falsos profetas, como diz o profeta Jeremias em todo o seu livro. Um míssil precisa de GPS para alcançar o seu destino, assim como os drones de guerras. E por acaso, tudo isso não são obras humanas ligadas à inteligência artificial? É exatamente isso que acontece quando o barro se une com o ferro. Destruições até o fim, bem como profetizou o profeta Daniel. Por isso que Deus levantará suas 2 testemunhas para tocarem as 7 trombetas do livro do Apocalipse e para profetizarem os 7 cálices da ira de Deus, que são semelhantes às 10 pragas do Egito, pois esses castigos de Deus ferem as coisas em que os homens mais confiam, ou seja, todas as fontes de sustentação de energia desse mundo, e até mesmo o que restou da agricultura, Deus estará diminuindo, fazendo os homens colocarem os seus olhos outra vez na agricultura, na água, nos alimentos. Porque os homens desprezaram todas essas coisas para fazerem guerras, destruindo ano após ano a natureza e alterando o curso natural de todas as coisas. Mas todas essas coisas lhes serão tiradas no tempo da ira de Deus, e até o sol e a lua se voltarão contra todos eles, como 2 testemunhas fiéis de Deus. Entenderam como a história de Moisés é preciosa aos nossos olhos? Se o tema das 2 testemunhas iniciadas na história de Moisés ainda não ficou claro, é porque você ainda não ouviu nem metade do que a palavra de Deus diz sobre esse assunto. E na parte 3 desse estudo, eu vou mostrar o que o profeta Isaías diz sobre essas coisas. Depois disso, vamos entrar dentro do Novo Testamento para finalizar o estudo na parte 4. Eu peço que você curta e compartilhe cada um desses estudos, pois ajudará o meu trabalho, o meu canal e certamente a vida de quem se encontrar com todas essas palavras. Antes de sair do vídeo, leia o meu comentário fixo. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Até o próximo estudo.